Meus amigos, digam-me se já me estão a ver novamente e se estão a ver bem. Houve aqui um problema, aparentemente fiquei aqui sem net, aqui no meu canaril. Portanto, digam-me por favor se estão a ouvir bem, se a imagem está boa. Senão eu terei de reiniciar aqui a live novamente. Eu peço desde já desculpa, mas são as situações das lives, dos diretos. Portanto, por favor, digam-me aí nos comentários se estão a ver bem, se está tudo bem. Vamos deixar o pessoal entrar e, por favor, digam-me se estão a ver bem, meus amigos, ok? Dê-me esse feedback só para saber se está tudo bem. Como eu estava a dizer, aparentemente fiquei sem internet aqui no Canaril. Deve ter sido uma quebra de internet. São as consequências das lives, é mesmo assim, meus amigos. Amigo Ricardo, agora sim. Obrigado, amigo. São consequências que acontecem. Como eu estava a dizer, meus amigos, dificuldades porque boa parte dos criadores passam. Sabemos as dificuldades que a malta tem em conseguir manter as suas aves. Sabemos o preço dos produtos têm sido inflacionados, principalmente depois do Covid, depois de uma epidemia e logo de seguida com uma guerra na Ucrânia, onde grande parte dos cereais que nós usamos na Europa, porque praticamente a Ucrânia é o celeiro da Europa, onde grande parte dos cereais, das colheitas, foram afetadas com esta guerra estúpida que tem estado a decorrer. E isso provoca a inflação dos produtos para as nossas aves. E eu pensei, por que não falar com os lojistas e tentar, de alguma forma, criar aqui parcerias para que os criadores consigam ter aqui alguns descontos em várias lojas para também os poder ajudar. Foi a forma que eu encontrei para além das dicas, para além das temáticas, para além das respostas que eu dou a várias questões, quando me ligam, quando me mandam mensagens, através aqui do canal, pensei que poderia ir um bocadinho mais além e tentar fazer estas parcerias com algumas lojas, com alguns revendedores de produtos para as nossas aves, para vos ajudar. A única coisa que eu peço aqui em troca, e como vocês sabem, é que subscrevam o canal, que façam parte desta família, que deixem o vosso like e que mantenham esta dinâmica. Vamos lá de uma vez por todas criar aqui um canal português que consiga se equivaler em termos de quantidade de subscritores a uma boa parte dos canais dos amigos criadores brasileiros que existem no momento. Não custa nada, eu não acredito que nós não sejamos assim tantos, porque eu vejo muitos criadores portugueses a participarem em canais brasileiros sobre aves, sobre ornitologia, sobre canaricultura, etc. Portanto, vamos lá ser uns para os outros, vamos lá deixar de ser mesquinhos como às vezes somos e vamos também subscrever um canal português e vamos dar força aqui a um canal português. Neste momento estamos muito próximos dos 5.500 subscritores. Vá lá, meus amigos, se alguém estiver a ver e que ainda não seja subscrito, se conhecem algum amigo criador que ainda não seja subscrito, peçam para ele subscrever o canal, ok? Como eu estava a dizer, estas parcerias, eu já apresentei uma parceria com a Agrobom Duarte, ela vai se manter nas próximas lives, mas hoje estamos aqui a falar de uma parceria com a loja ACL. A loja ACL que pertence ao Sr. Abílio Costa Lopes. Desde mais agradecer aqui ao Sr. Abílio Costa Lopes a sua pronta disponibilidade para fazer parte deste projeto e para se juntar à parceria que eu tenho estado aqui a fazer com o canal e com vários lojistas, vários retalhistas da área. Muito obrigado, Sr. Abílio, se nos estiver a ver. Portanto, aproveitem, meus amigos, um desconto promocional de 5%, o qual poderão encontrar no segundo link da descrição do vídeo. Vocês vão agora, veem o título principal e depois por baixo vem a descrição do vídeo e está lá um código promocional que só vai estar disponível e visível no decorrer da live, ok? E é para aproveitar, é como diz aqui o amigo Paulo Palmeiro, é de graça e não custa 1€. Exatamente. E ainda, para além de ser de graça, ainda conseguem ter aqui estas promoções. Vocês poderão dizer, é pouco. É melhor do que nada, meus amigos. Imaginemos, fazemos uma compra de 50€, ficam 5€ no bolso. 5€ no bolso, dá para ir comer um pires de caracóis, 3,5€, dá para beber um fino ou um imperial,
dá para ir beber umas imperiais, dá para beber uns cafés, é sempre algum dinheiro que fica no nosso bolso. Para quem fumar, dá para comprar quase um maço de tabaco. É para, meus amigos, é sempre uma ajuda e é sempre valoroso, ok? Não vamos subestimar estas situações quando andamos sempre aqui a chorar que as coisas estão difíceis, as coisas estão caras, pá, e depois aparecem aqui estas promoções, sejam pequenas ou não, são sempre de valor, porque são de boa vontade, ok, meus amigos? Portanto, vamos lá, pá, vamos dar aqui uma força ao canal, ajudem o canal, por favor, o canal também é vosso, o canal é feito para vocês, portanto, não custa nada fazerem isso, ok, meus amigos? Pronto, como eu estava a dizer, eu hoje vou continuar aqui com a dinâmica das cores. Eu hoje vou falar aqui um bocadinho sobre a cor faune e sobre os verdes. Os verdes, que eu já estou farto de dizer em vídeos anteriores, que são a grande base de qualquer plantel de um criador de canários Gloucester. Não pensem, os amigos criadores, que os Gloucesters são apenas os amarelos, os brancos, as cores que batem no olho, as cores que, infelizmente, grande parte dos criadores, quando me confrontam, e confrontam a maioria dos criadores para adquirir aves, vêm logo à procura dos amarelos e dos brancos. Tem aves amarelas, tem aves brancas. O Gloucester não é nada disso, amor. Isso, meus amigos, isso é um complemento, ok? Aves Silva, boa tarde. João Carlos Badal, boa tarde. Hoje cheguei a horas. Olá, amigo João. E então, os amigos têm que compreender que o Gloucester, a base do Gloucester são as aves melânicas, nomeadamente as aves verdes, ok? E é muito importante nós conseguirmos ter um plantel balanceado com aves verdes. Só depois de termos um plantel equilibrado com as aves melânicas é que poderemos começar a brincar com as cores, ok? Portanto, eu vou virar agora a câmara, vou mostrar aqui alguns exemplares. Mais uma vez eu peço para não tomarem em consideração ao estado das aves. São aves, algumas delas suplentes. Outras acabaram agora de criar, têm a cauda cortada, têm a coroa ainda também tosquiada. Pá, portanto, ignorem essa situação. Isto é só para vocês estarem aqui a visualizar um bocadinho fenotipamente as aves que eu vou aqui falar, nomeadamente as aves de cor verde. Portanto, não tomem em atenção essa situação, ok? Eu vou só virar aqui a câmera. Portanto, estão aqui alguns exemplares de aves verdes, como podem ver. Portanto, o Gloucester verde é a base de qualquer plantel que se queira de qualidade. Quando falo em Gloucesters verdes, refiro-me à classe dos TPEs, sigla que significa 3 partes escuras, e também à classe dos buffs, que são aquelas aves que têm cerca de 25% ou mais de cor amarela, ou seja, são verdes, mas têm também uma base de cor lipocrómica amarela. A plumagem de ambas estas duas classes de verdes é completamente diferente uma da outra. Hoje irei falar um bocadinho sobre os verdes TPEs, ou seja, os verdes 3 partes escuras, como indica a sigla T3P partes E escuras, 3 partes escuras. Aves totalmente ou quase totalmente verdes, ou seja, são aves ou 100% verdes ou que têm menos de 20% de amarelo no seu corpo, ok? É a cor mais usual na maioria dos plantéis de Gloucesters de qualidade. Nunca se esqueçam dessa situação, amigos. Como tenho referido, o Gloucester verde deverá estar sempre presente em larga percentagem em qualquer plantel, pois deve ser utilizado devido à sua excelente qualidade das penas, sendo sem dúvida uma das mais apreciadas em qualquer exposição. Devido a essa situação, é evidente que o Gloucester verde é determinante em praticamente todos os acasalamentos. A sua estrutura de pena apertada ajuda qualquer ave com uma plumagem mais larga e fina a retificar esse problema na descendência. Algumas das mais perfeitas coroas podem ser apreciadas nos Gloucesters verdes, sendo certo que as suas características genéticas são, por norma, também transmitidas aos seus descendentes. A cor verde deriva da presença do carotenoide amarelo e da melanina castanha escura. Um bom Gloucester verde consegue fazer o mesmo que um bom Gloucester intenso, ou seja, consegue retificar plumagens demasiado finas e demasiado largas. Deixem-me só virar aqui a página.
Como referi num dos vídeos anteriores, onde falei sobre os Glosters intensos e o problema que tive com algumas aves intensas que adquiri em 2017, foram as aves verdes do meu plantel na altura que me ajudaram a retificar o problema com que me deparei. O Gloster verde dá para ser usado em praticamente todos os cruzamentos. No entanto, irei apenas aqui referir a alguns deles. Se juntarem um macho verde com uma fêmea verde, irão obter 50% de machos verdes e 50% de fêmeas verdes. Se juntarem um macho verde a uma fêmea ágata, irão obter 50% de machos verdes portadores de ágata e 50% de fêmeas verdes. Se juntarem, por exemplo, um macho verde a uma fêmea canela, irão obter 50% de machos verdes portadores de canela e 50% de fêmeas verdes. Se juntarem um macho verde a uma fêmea Isabel, irão obter 50% de machos verdes portadores de Isabel e 50% de fêmeas verdes. Portanto, como poderão ver, a cor verde é bastante importante. É uma cor, vou virar aqui a câmera, é uma cor extremamente necessária em qualquer plantel de um criador que se preze de Glosters, de canários Glosters. Portanto, nós nunca podemos colocar de parte dos pássaros verdes. São os mais difíceis de vender. É verdade, amigos, mas isto não é um negócio, ok? Isto é um hobby que os criadores, quando querem ter aves de qualidade, terão obrigatoriamente de ter no seu plantel variadíssimas aves verdes. Como eu já disse em vídeos anteriores, aqui no meu plantel, cerca de 70% a 80% do meu plantel é constituído por aves verdes. TPEs e Bubs, não apenas só os TPEs, os Glossers de 3 partes escuras. Mas é estritamente necessário, é obrigatoriamente necessário nós termos Glosters verdes no nosso plantel. Sabemos que depois para escoar é extremamente difícil, porque normalmente ninguém quer Glosters verdes e os Glosters verdes, por norma, até têm que se vender mais baratos que os Glosters amarelos, brancos, faunos, intensos, ágatas, isabéis, satinés e por aí fora, não é? Azuis, mas é o que é. Em termos de características para um criador que quer ter um plantel acima da média, terá obrigatoriamente de ter sempre Glosters verdes, ok? Vou agora falar aqui um bocadinho dos faunos. Eu este ano ainda só tirei 2 faunos, um que já está independente e é o que eu irei mostrar, que é uma fêmea, e irei confrontar com aves canela, até para vocês terem uma noção da diferença entre um canário fauno e um canário canela. Como eu disse na live de ontem, a grande diferença está no fundo da plumagem da ave. Enquanto uma ave fauno tem o fundo branco, uma ave canela tem o fundo amarelo. Ok, meus amigos? Eu vou virar a câmera, vocês vão ver nas pontas 2 Glosters adultos canelas. À esquerda, uma ave coroada, que tem a coroa parada porque acabou de criar há pouco tempo. E à direita tem um consorte. E ao meio tem a avezinha fauno, que já está independente até agora. Eu tenho ali uma cria que até já saltou do ninho, mas como devem compreender, não iria colocá-la aqui numa gaiola para vos mostrar, porque ainda está dependente dos pais, ok? Portanto, como vocês podem ver, esta é uma ave canela, ou seja, que tem o fundo amarelo e depois tem a plumagem de melanina castanha nas costas, como podem ver, em alguma parte da cabeça, na coroa. Esta é a outra ave canela, percebe-se bastante bem o fundo amarelo da ave, ou seja, a subplumagem é de fundo amarelo. E depois tem aqui uma avezinha fauno, que, como podem perceber, tem um fundo branco, ou seja, até a própria cor canela é completamente diferente da cor canela de um verdadeiro canela, ou seja, de uma ave que tem fundo amarelo, porque o próprio amarelo acaba por refletir mais a melanina castanha, enquanto que o fundo branco acaba por, como que assim dizer, esbater a cor canela numa ave fauno, ok? Pronto, eu vou falar aqui um bocadinho sobre a cor fauno. O Gloster Faun é nada mais, nada menos que uma ave canela, mas de fundo branco. Ao invés, as aves normais canela têm um fundo amarelo. Para que esta cor ocorra nos nossos plantéis, teremos de cruzar o fator branco
com o fator canela. São aves diferenciadas, principalmente aquelas que são maioritariamente brancas, apenas com algumas manchas canela. Há alguns anos atrás tirei um Gloucester Fawn coroado, totalmente branco, excepto na coroa, a qual era totalmente canela, como poderão verificar da capa do vídeo. A capa desta live, se vocês verificarem, eu tive a atenção de colocar lá fotos dessa ave, que infelizmente já morreu, mas vocês poderão verificar que a ave era totalmente branca, excepto na coroa, onde era canela. São aves que nas posições não entram na classe das aves canela, mas sim na classe das aves de fundo branco. Isto também é muito importante os amigos criadores terem conhecimento que a mutação fawn, apesar de a ave apresentar a melanina castanha, ou seja, a melanina canela, ela não entra nas posições, não entra na classe das aves canelas. Porquê? Porque o fundo não é amarelo como uma ave canela normal. Portanto, entra na classe das aves de fundo branco, normalmente nos azuis, ok? Alguns dos cruzamentos para tirar aves fawn são os seguintes. Machos fawn com fêmea canela irão obter machos fawn, machos canelas, fêmeas fawn e fêmeas canela. Se juntarem um macho fawn com uma fêmea fawn, irão obter machos fawn, machos canela, fêmeas fawn e fêmeas canela. Se juntarem um macho fawn com uma fêmea verde, irão obter machos azuis portadores de canela, machos verdes portadores de canela, fêmeas fawn e fêmeas canela. Se juntarem um macho fawn com uma fêmea azul, irão obter machos verdes portadores de canela, machos azuis portadores de canela, fêmeas fawn e fêmeas canela. Se juntarem um macho canela com uma fêmea fawn, irão obter machos fawn, machos canela, fêmeas fawn e fêmeas canela. Se juntarem um macho canela com uma fêmea azul, irão obter machos azuis portadores de canela, machos verdes portadores de canela, fêmeas fawn e fêmeas canela. Por fim, se juntarem um macho verde portador de canela com uma fêmea fawn, irão obter machos fawn, machos canelas, machos azuis portadores de canela, machos verdes portadores de canela, fêmeas fawn, fêmeas canela, fêmeas azuis e fêmeas verdes. E pronto, meus amigos, é um bocadinho por aí, mais uma vez, para vocês terem aqui a noção, nota-se perfeitamente bem a diferença entre uma ave canela e uma ave fawn, ou seja, o segredo em avaliar esta situação está em observar o fundo da ave. Uma ave canela tem fundo amarelo e uma ave fawn tem fundo branco, ok? É esta a grande diferenciação de uma ave canela para uma ave fawn. Vou virar aqui a câmara. E pronto, meus amigos, estamos aqui falados relativamente aos canários verdes, que são a base de qualquer plantel de qualidade, e relativamente aos canários fawn. Eu penso que faltava aqui um bocadinho no panorama ornitológico português, falar aqui um bocadinho das cores e das mutações. Há muitos criadores que têm medo de falar nas cores e nas mutações. Eu próprio, muitas vezes, tenho que escrever, tenho que ter registado estas situações, porque existe quase uma infinidade de possíveis cruzamentos que podemos fazer para tirar determinadas cores ou mutações, que é praticamente impossível sabermos tudo de cabeça, e muitas vezes temos que pesquisar, temos que depois escrever, registar para não esquecer, para depois na altura das criações colocarmos em prática esses possíveis cruzamentos, ok, meus amigos? Deixem-me só ver aqui os comentários para responder aqui ao pessoal. Meus amigos, não se esqueçam de deixarem o vosso like, de subscreverem o canal se ainda não forem subscritos, de aproveitarem o código promocional que está no segundo link da descrição da live. Está lá um código promocional para 5% de desconto na loja ACL do Sr. Abílio Costa Lopes. Portanto, aproveitem. São 5% de desconto em todos os produtos, em toda a gama de produtos que o Sr. Abílio tem lá na loja. Pá, é sempre de valor. Eu penso que é muito bom. Eu irei continuar a apresentar aqui mais parcerias. Eu, em princípio, na próxima semana, irei-me reunir com um dono de uma loja que fica situada aqui na Moita, aqui na minha zona. Ele também já se mostrou também
receptivo a esta situação. Bastará eu ir lá, falar com ele em princípio, e também teremos aqui mais um desconto promocional para a malta que seja aqui da Margem Sul, se quiserem aproveitar, que em princípio também será 5%, ok? Deixem-me então ver aqui os comentários. Eu penso que nesta altura, em que está tudo inflacionado, está tudo caro, penso que é de valor. Paulo Palmeiro, sim, Vitor, está tudo bem. Sónia Costa, boa tarde a ver a live na piscina. Há grandes vidas, é mesmo assim. Ivan Silva da Silva, Criciúmal, Brasil. Olá, amigo, um forte abraço para si e para os amigos brasileiros. Paulo Palmeiro, é barato e não custa €1. É verdade, amigo. Zé Carlos Badal, já tinha dito, hoje cheguei a horas. Aves Silva, boa tarde a todos. Paulo Palmeiro, no poupar é onde está o ganho e é de aproveitar os 5%, nem mais. Aves Silva, só para desejar uma boa tarde, pois hoje não posso assistir, uma boa live. Obrigado, amigo. Bom fim de semana. Zé Carlos Duno, boa tarde a todos. Olá, amigo, boa tarde. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo Hilário, tudo bem? Zé Carlos Badal, boa live. Obrigado, amigo. Pronto, atingimos aqui os 20 minutos. Como vocês sabem, estas lives são relativamente curtas. Cerca aqui de 20 e poucos minutos. E para aproveitar, o código promocional é apenas no decorrer da live, ok, meus amigos? Por aqui também, ficando aqui mais um bocadinho, as criações já estão mesmo na fase final. Tudo o que eu tenho agora no momento são aves que ainda estão no choco da última postura ou já têm crias que irão ser a última ninhada dos casais que aqui tenho. Estou neste momento a apertar mais um bocadinho com os London, a ver se conseguia tirar aqui pelo menos mais uma dúzia de canários London Fancy. E porquê, perguntam vocês? O canário London Fancy é uma mutação extremamente difícil de conseguir obter aves clássicas. Extremamente difícil, não no sentido de que é uma raça de canários difícil de criar, não. É super fácil de criar, mas porque da descendência que nós conseguimos tirar, apenas cerca de 20% dessa descendência é que tem as características para poderem ser expostas nas posições, para poderem concorrerem, participarem nas posições. E então, quanto maior o número de descendência nós tirarmos, maiores também são as probabilidades de conseguirmos tirar mais aves clássicas que possam depois participar nas posições, nomeadamente no Campeonato Mundial, que é efetivamente nos europeus, nos internacionais e nos mundiais, onde existe uma maior concorrência, uma vez que a nível nacional ainda somos poucos os criadores e normalmente a concorrência é mais fraca. Espero que este ano já apareçam mais 2 ou 3 criadores de canários London Fancy a participarem nas posições nacionais, uma vez que eu, o ano passado, cedi alguns casais a 4 ou 5 criadores portugueses e, pelo que me têm informado, as coisas até estão a correr bem a nível de criações. Portanto, espero sinceramente que consigam tirar alguns espécimes de qualidade e que concorram com as aves do meu plantel nas posições e de certeza absoluta que nos iremos encontrar por aí pelo país fora. E pronto, meus amigos, mais uma vez eu peço para subscreverem o canal, não custa nada, é totalmente gratuito, meus amigos, para divulgarem a existência do canal junto de colegas, amigos criadores que ainda não tenham conhecimento do canal ou que ainda não tenham subscrito o canal, que até tenham conhecimento, porque é difícil hoje em dia não terem conhecimento da existência do canal. É totalmente gratuito, meus amigos. Aqui o objetivo é tentarmos fazer deste canal um pouco como os amigos brasileiros, os amigos criadores brasileiros conseguem fazer com os canais deles. Vamos aumentar audiências, vamos aumentar subscritores, vamos tornar efetivamente este canal um canal forte, um canal com milhares e milhares de subscritores. Antes da live estávamos muito perto dos 5.500 subscritores, não sei agora no momento se já chegámos aos 5.500, mas se não chegámos não deverá faltar muito certamente. O objetivo será, numa primeira fase, chegar aqui aos 6.000, mas depois irmos crescendo. Eu vou manter aqui estas dinâmicas, para além de, como vocês sabem, desde o início da existência do canal, a ideia aqui é transmitir conhecimento, passar informação, tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, não esconder nada dentro dos meus caderninhos, eu não tenho nada disso, é passar a informação toda para aqui, por forma a ajudar tanto os criadores iniciantes, como também os criadores experientes, ok? Durante muito tempo, a minha dinâmica era única e exclusivamente virada para os criadores iniciantes, mas neste momento eu sinto que o canal já existe há alguns anos e como tenho recebido também tantas mensagens de criadores que já levam anos de experiência, mas que por vezes deparam sempre com uma ou com outra situação e pedem sempre apoio,
Vamos também evoluir aqui um bocadinho a dinâmica do canal e vamos também colocar o canal ao dispor dos criadores mais experientes, ok? Penso que esta dinâmica de estar a falar sobre as cores do Canário Gloucester não é para qualquer um, porque a maioria dos criadores tem algum receio de falar nas cores, nas mutações, tem receio de se enganar e tudo mais. Eu também me posso enganar, não estou a dizer que sei de cor, ainda há pouco estava a dizer tenho de escrever, tenho que registar. Pá, mas sem medos, vamos em frente, meus amigos. E se eu disser alguma coisa errada que os amigos detetem, coloquem nos comentários e vamos falar, vamos debater. Pá, e acontece. Mas pronto, para além desta situação, é muito importante esta dinâmica das parcerias que eu estou aqui a criar com o canal. Como vocês sabem, já existe uma parceria com a Agrobom Duarte. Agora temos aqui uma nova parceria com o Sr. Abílio Costa Lopes e a sua loja ABL. Salvo erro e não quero estar a mentir, fica situada em Gondomar. Portanto, para os amigos do Grande Porto, têm aí uma oportunidade. Mesmo aqueles que não sejam do Grande Porto, podem mandar vir os produtos, porque o Sr. Abílio faz entregas, ou seja, manda entregar os produtos por transportadora. Pá, portanto, esses 5%, mais que não seja, serão usados, quanto muito, nas despesas de envio. Vocês sabem que a maioria das lojas, só a partir de um determinado valor, é que os portos de envio são gratuitos. Aqui têm logo à cabeça, se comprarem 10 euros de produtos ou se comprarem 60 ou 70 euros de produtos, têm logo à cabeça 5% de desconto. Portanto, é uma grande ajuda. Portanto, aproveitem, amigo. No segundo link da descrição, enquanto a live estiver a decorrer, está lá o desconto. Quando entrarem em contacto, ou, por exemplo, quando forem à loja do Sr. Abílio, ou quando ligarem a solicitar uma encomenda, ou por mail, escrevam lá esse código promocional e o Sr. Abílio, no final de apurar o valor total, vai-vos tirar 5% ao valor das compras que efetuarem. Pá, penso que é de valor, meus amigos, é uma ajuda. Eu não posso fazer muito mais, mas foi uma ideia que eu tive e penso que é de valor. E eu vou continuar aqui a obter aqui novas parcerias. Vamos em frente, vamos nos ajudar uns aos outros, ok? Pronto, já estamos aqui com 27 minutos de live. Hoje é fim de semana, estou-me a esticar mais um bocadinho. Mas pronto, eu penso que está tudo por hoje. Meus amigos, mais uma vez, subscrevam o canal, deixem o vosso like e comentem, ok? Um forte abraço e não deixem de criar, pois criar é preservar.